João capítulo 1, 19 a 31. 19 a 31. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso, lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto: endireite o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Pai querido, que texto maravilhoso para as nossas vidas. Louvado seja o teu nome, porque ele foi escrito para o nosso ensino, mas ele precisa ser vivido. Não há nenhuma condição em nós mesmos para tal. Por isso suplicamos a intervenção do Teu Espírito Santo naquilo que vamos falar, naquilo que os irmãos vão ouvir, e também a capacidade para a prática desta palavra. Tu sabes, Teu Filho disse que sem Ele nós não poderíamos fazer nada. Por isso, Senhor, trabalha em nós, trabalha por nós, trabalha por nosso intermédio, num poderoso nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos mostra, queridos, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. A natureza manifesta de alguma maneira o que Deus é, os seus atributos, mas ela é impossível que ela traga claramente o que Deus tem para nós, o plano de Deus para nós. E Deus começou a mostrar a sua revelação especial, levando os profetas a escrever. E essa revelação foi inspirada e escrita, homens movidos pelo Espírito Santo. Mas em todo o Velho Testamento
se apregoava que alguém que havia de vir, o Cristo que havia de vir, mas João, o Batista, chega, estou trazendo aquele que as Escrituras falavam, e eu vou trazer para vocês. Nesta noite, amados, vamos falar do valor do testemunho. Meus queridos, o testemunho cristão tem um valor inestimável. Você precisa internalizar isso e colocar em prática de vida. O testemunho cristão tem um valor inestimável, pois revela a verdade, conduz os perdidos a Cristo e exalta um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. O testemunho de João é um dos exemplos marcantes para a nossa vida. A importância de sermos fiéis para apontar tão somente uma só pessoa. A expressão de Paulo me enche o coração. Nós pregamos a Cristo este crucificado. A vida de João, as suas palavras, a sua missão, amados, revela o propósito de todo cristão para nossas vidas. João nos ensina que nós não podemos ter outra vida. Nosso Noro disse hoje, né? Sobre tudo a gente termina dizendo, para onde iremos? E Pedro continua a resposta, gente, só tu tens as palavras de vida. Não há outra vida para nós, amados. Deus não estabeleceu nenhuma outra vida, senão a vida de Cristo em nós. Porque Paulo chega até a dizer, Cristo que é a vossa vida. Ele, no capítulo 3, versículo 11 de Colossenses, ele vai mais ainda, não é? Cristo é tudo em todos. Se tirar Cristo da sua vida, acabou-se tudo. E João dá uma lição para nós esta noite. João mostra um Cristo que estava chegando. Nós estamos mostrando um Cristo que já veio e que voltará. Então vamos aprender 3 coisas, queridos, para nossas vidas. Você nunca terá uma vida autêntica se Cristo não for a sua própria vida. Enquanto não houver a internalização dessa vida, não haverá qualificação para o testemunho das nossas vidas. Então vamos pensar em 3 coisas. Primeiro, amados, o testemunho que ilumina para a verdade. Nós vamos ver aí 19 a 23. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém os sacerdotes e levitas para perguntar a João, claro. Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. Diante disso lhe perguntaram, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não sou. Então perguntaram, és profeta? Não, não sou. Disseram então, diga quem é você, para podermos dar a resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz. Eu sou a voz do que clama no deserto, em direito do caminho do Senhor. Como disse o profeta
Isaías. Meus queridos, os fariseus questionaram João Batista sobre a sua identidade, esperando que ele reivindicasse para si a sua importância. João nos ensina algo maravilhoso, fabuloso, irmãos. O verdadeiro testemunho não é sobre nós mesmos, mas sobre aquele que é a verdade absoluta, que é Jesus. Se o nosso assunto da nossa vida não for Jesus, o nosso testemunho nunca vai ter razão de ser. O testemunho não é sobre mim, não é sobre você. O testemunho é sobre aquele que nós apresentamos, que é Jesus. O testemunho aí mostra João nos 19:20, que é um testemunho humilde. O verdadeiro testemunho, gente, diminui a nós mesmos e exalta Jesus Cristo. Lá no 3:30, quando estavam dizendo, olha, aquele que estava contigo no deserto, aquele que foi batizado por ti, está também batizando. E agora? Ele está crescendo. Importa que ele cresça e eu diminua. Então João dá um exuberante, amados, lição para nós. Nestes anos todos de vida cristã, eu me preocupava só apontar uma pessoa, e me preocupa até hoje, porque o homem em si não tem solução para si, mas Deus, apontando Jesus, tem toda a solução. E João nos ensina isso, irmão. Eu não sou Cristo. Ele responde com humildade. Ele não trouxe para si os holofotes da vida, para ele, mas apontou para Jesus. Na igreja em Corinto, havia aquela problemática: eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas. E Paulo disse, olha, nenhum nem outro, só Cristo morreu por nós. E esta é a nossa razão de viver e o conteúdo da nossa pregação. João poderia ter buscado glória para si, mas não buscou. Ele compreendia exatamente o seu papel de mensageiro. Seu testemunho não era sobre ele, o seu testemunho era sobre Jesus, aquele que viria depois, que já estava lá e que ele iria mostrar no tempo próprio. E nós precisamos, amados, sabendo que Jesus já veio, por onde a gente for, aonde a gente estiver, apresentar uma só pessoa, Jesus. Nossa vida e palavras, amados, devem sempre apontar para Cristo. Sempre para Cristo e não para a nossa própria glória. Tudo que falamos, tudo que façamos, tem que ser para glorificar a Deus. Ninguém merece mérito, só Cristo, unicamente Cristo. Nós somos como farol. O farol nas costas dos mares não brilha para chamar atenção para si. O farol é para guiar os navios em segurança para o porto seguro, que é quem? Jesus. Então, o verdadeiro testemunho diminui o eu e exalta quem? Cristo Jesus. Se o homem não morre para si, ele quer aparecer para as pessoas. Portanto, meus queridos,
nos ensina João com esse testemunho humilde: eu não sou. Aquele que está com vocês é que é o Cristo. Aí também nós podemos dizer que o testemunho profético de João, versículos 21 e 22. Versículos 21 e 22. Diante disso, perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não, não sou. Então perguntaram: você é profeta? Ele respondeu: não, não sou. Disseram então: diga, é como se dissesse: diga por favor, quem é você? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo, de si mesmo? Meus queridos, o testemunho verdadeiro aponta para Cristo e prepara o nosso coração. Os sacerdotes levitas perguntaram se João é Elias, se João é o profeta, mas ele nega. Mas eles insistem: quem és tu? João responde com as palavras de Isaías 43. Eu sou a voz que clama no deserto. Ele reconhece que seu chamado profético, sim, que Deus o chamou para tal, mas para preparar o caminho do Senhor, e não era o Senhor do caminho. Isso deve estar bem claro nas nossas mentes. Nós devemos ter essa convicção na nossa mente que sou apenas um vaso e não o Senhor do vaso. Sou apenas um instrumento que devo expressar Cristo na vida. Meus queridos, nosso testemunho deve ser enraizado tão somente na palavra de Deus, não em invencionice. Nosso testemunho é profético em sua essência, preparando corações para Jesus Cristo. Devemos nos lembrar, amados, que somos apenas pó. E qualquer coisa que porventura viermos a ser é tão somente graças a Cristo. E a Ele devemos expressar toda a glória para Ele, não é? Temos um grande imperativo a cumprir. Pregamos a Cristo, esse crucificado. Meus queridos, como falamos, o testemunho verdadeiro aponta para Cristo e prepara corações para Ele tão somente. Não pregue religião. João veio todo diferente. Um púlpito diferente, local diferente do costumeiro, mas trouxe uma realidade poderosa de transformação. Portanto, vamos pensar nisso. Em terceiro lugar, o testemunho que confronta. No versículo 23, mostra isso. Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireite o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Meus queridos, a nossa pregação tem que confrontar o pecado. Ele trouxe uma mensagem de arrependimento, não de amaciar ego. João declara, meus queridos, aqui, que a sua missão é preparar o caminho do Senhor, um chamado que implicava confrontar o pecado e chamar ao arrependimento. Se nós, deste púlpito aqui, baratear uma graça tão cara
para Cristo, nós não estamos pregando o que João falou. Ou você deixa o pecado, ou não tem restauração com Deus. Infelizmente, muitas pregações colocam o homem em um patamar que ele nunca Deus colocou. Se você for ouvir, por exemplo, aquelas mensagens de motivação, sempre enaltecendo que o homem pode, quando a Bíblia diz que o homem não pode. Quem pode é Deus. Tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. João não se conformava com a hipocrisia religiosa da época, mas proclamava necessidade de mudança. Um testemunho verdadeiro não é apenas de conforto, traz conforto. Para mim, não existe um livro que traz mais motivação para viver do que a Bíblia. Mas ele confronta você com o pecado. Certa vez eu estava tratando de uma pessoa com uma grande depressão. Ela ouviu que você não precisa ter sentimento de culpa, não. Não coloque isso na sua cabeça. Eu disse, você precisa, porque a Bíblia diz que você é pecador e precisa mudar de vida. Comecei a falar da palavra de Deus para ela, e ela mandou um recado, disse, foi Deus que mandou você, a minha vida já é outra. O testemunho que confronta, meus queridos, leva a pessoa ao arrependimento e à transformação. Se o testemunho não leva à transformação, ao arrependimento, à metamorfose, à mudança de mente e atitude, não foi um testemunho eficaz. A palavra de Deus é para mudança, para transformação. A segunda lição que nosso querido João traz é sobre o testemunho que conduz perdidos a Cristo. 24, 28. Diz aí, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus. E perguntaram a João, então por que você batiza? Se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele estava, mas as pessoas ainda não tinham o conhecimento. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Meus queridos, esse testemunho que conduz os perdidos a Cristo nos traz 3 lições. Primeiro, o testemunho que rejeita o orgulho. 24 e 25. Os fariseus não entendem porque João Batista, já que não é Cristo, não é Elias, não é o profeta, está batizando. João não buscava posição ou reconhecimento. Seu batismo era de um chamado de arrependimento, preparando a nação para Jesus. Nosso testemunho hoje, amados, deve ser livre de orgulho, de qualquer prepotência. Muitos evangelistas estão caindo, estão miseravelmente caindo porque se orgulham pelo que Deus está fazendo. Eu tenho um pastor, o único pastor que eu tive,
ele disse uma coisa que eu não esqueço jamais. Ele disse: Cláudio, a minha maior tentação é quando estou pregando. Quando Deus está me usando, eu quero ficar orgulhoso, porque Deus está me usando. E eu repreendo muitas vezes. Ele não fez como certo pastor que uma mensagem, uma prédica muito maravilhosa, uma pessoa veio elogiar e ele disse para a pessoa: o diabo me disse, agora ia no púlpito. Porque quem tem que ser exaltado em tudo, e o único exaltado é Jesus Cristo. E João rejeita o orgulho. Nosso testemunho deve ser livre disso aí. Deve ser focado unicamente em Jesus Cristo. O testemunho não é acerca de nós, mas do que Cristo fez em nós. Por isso que Paulo disse: eu não tenho outro assunto a não ser o que Cristo fez por meu intermédio. Não há lugar para orgulho humano. Tudo tem que ser exaltado, tudo tem que exaltar Jesus Cristo. Na Pedra da Boca, eu não sei o nome daquele rapaz que nos guiava, Charles. Eu estava prestando atenção que as pessoas não olhavam Charles em si, mas para onde Charles apontava. As pessoas não olhavam diretamente para ele, mas para o que ele falava. É isso que nós devemos fazer. Não devemos atrair para nós, mas levar pessoas a Jesus Cristo. E um testemunho verdadeiro guia as pessoas a Cristo e não a nós mesmos, meus queridos. Nunca nós. Quando a igreja coloca à frente a foto do líder, essa igreja não está mostrando que Cristo é o Senhor. Outra coisa que a gente vê aí, amados, neste testemunho que conduz os perdidos a Cristo, é o testemunho que exalta a Cristo. Versículo 26 e 27, olha o que o nosso querido João diz, 26 e 27. João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Essas coisas aconteceram, né? Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, o testemunho genuíno faz com que Cristo seja visto e exaltado. Nós precisamos pensar sempre nisso. O testemunho exalta a Cristo. João diz: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vocês não conhecem. Ele é aquele que, vindo após mim, é antes de mim. Olha que coisa fabulosa. Como é que João diz um negócio desse? Está dizendo uma mentira, Felipe? Como é que ele diz que ele veio antes? Se Jesus Cristo tinha 6 meses, ele era 6 meses mais novo do que João. Ele mostra aí que o Cristo que ele pregava era Deus, que existia, e que agora estava no meio deles. Então nós precisamos, amado, mostrar
como João compreendia a grandeza de Cristo e se considerava indigno até desatar, em outra tradução, as sandálias de Jesus. Ele apontou exaltando Cristo, não a ele só. Eu vejo que o melhor maestro não chama atenção para si, mas para a beleza da música que rege. Quando fulano está dirigindo, esse é uma bênção. Quem tem que ser a bênção é aquele que nós exaltamos, que nós engrandecemos. O testemunho, como diz, o genuíno, faz com que Cristo seja visto e seja exaltado. Em terceiro lugar, desse ponto 2, o testemunho verdadeiro aponta o caminho. O versículo 28 nos mostra aí, voltando a ler, essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Aí o versículo 29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus queridos, o testemunho verdadeiro ilumina o caminho para que os outros se encontrem com Jesus. O testemunho verdadeiro leva as pessoas a uma pessoa. Ontem estava pregando, sexta-feira estava pregando para uma jovem que chegou, um agente de saúde, e eu disse para ela: tem uma pessoa apaixonada por você. Ela olhou assim para mim: quem? Eu disse: Jesus. Ele quer lhe salvar. Comecei a apresentar Jesus, unicamente Jesus. Ela colocou religião. Eu estou bem na minha religião. Eu disse, eu pensava isso. Mas não é questão de religião, é questão de uma pessoa que traz satisfação ao viver. Não é o local aqui que vai fazer, é quem está em você. E este que está em você é Cristo, que é a esperança da glória. E precisamos, amados, pensar nisso. O testemunho verdadeiro aponta o caminho que é Jesus. Ele disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Então o testemunho, gente, tem que levar a Jesus Cristo. Não é? Sempre levar a Jesus Cristo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João diz: olha, a razão de Isaías 53 falar, aquele Cordeiro que foi morto na ótica de Deus, antes da fundação do mundo, aquele que Isaías falara, agora chegou. E essa deve ser a nossa razão de testemunhar, sempre apontando para Jesus Cristo, o caminho da verdadeira vida. Em terceiro lugar, meus queridos, o testemunho que exalta o nome do Senhor. Nos versículos 29 ainda, 30 e 31, vamos ler só o 30 e 31. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. João, no capítulo 1, versículo 12, no versículo 12 aqui,
Eles veio para que era seu e seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Jesus Cristo veio a se manifestar primeiro a Israel, mas a ideia de Deus, desde a era dos profetas, é que iria manifestar também ao mundo, porque Deus tem os seus de todos os lugares, de todos os cantos, e esse testemunho tem que exaltar o nome do Senhor sempre. O testemunho cristão não é sobre religiosidade, mas sobre exaltar Cristo como Cordeiro de Deus. O testemunho que apresenta Jesus Cristo, no ponto aí 1. O testemunho que apresenta Cristo. Gente, não tenha outro assunto senão Cristo. O homem tem que reconhecer o seu lugar. Eu chego assim para as pessoas, quando eu vou testemunhar, eu disse, só tem uma condição de Cristo salvar você. Se você não tem isso aí, você não pode ser salvo. Ela falou, o que é? Ser miserável pecador. Fiel a esta palavra e diga toda a aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo salvar o quê? Pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus Cristo não veio buscar bonzinhos, os sãos, mas os doentes, para trazê-los a Ele mesmo. Então, o testemunho apresenta uma pessoa, gente. João vê Jesus e declara, ei, olha aí, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconhece que Jesus é o sacrifício perfeito, total, único. Infelizmente, em muitos locais aí, estão apregoando o sacrifício, repetição do sacrifício de Cristo. Mas o escritor de Hebreus diz que ele é um sacrifício para sempre, é suficiente, não precisamos mais. Infelizmente, Cristo está morrendo várias vezes para a mesma pessoa, quando expressa que pede salvação. Mas nós vemos, amados, João disse, esse é o Cordeiro de Deus. O escritor de Hebreus mostra que tanto o ofertante como o Cordeiro deveria fazer várias vezes, oferecer várias vezes, mas Cristo não, foi uma vez por todas e nos dá a garantia plena, total de vida eterna. Ele reconhece que Jesus é o sacrifício perfeito enviado para redimir o mundo. Os samaritanos reconheceram isso, depois de conversar, falar com Jesus, aí disse para a mulher, não é mais pelo que tu disseste, mas nós sabemos agora que Ele é realmente o Salvador do mundo. E nós precisamos pregar a Cristo, o Salvador do mundo. E João reconheceu isso. Devemos proclamar a Cristo como a única solução para o pecado. Não relativar. Você é assim mesmo. Não, tem que abandonar o pecado. A Bíblia nos mostra claramente, gente. Aquele que encobre suas transgressões, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. 28:13 de Provérbios. Se você reconhecer, mas não confessar, não vale nada. Você não confessar e deixar também não vale nada. Tem que confessar e deixar. Porque se você não confessa, o passado não é esquecido. O que você fez não é esquecido.
Mas se você não confessa, mas você confessa, mas não tem mostrado um verdadeiro arrependimento. E o arrependimento para a vida é deixar, é odiar o pecado e voltar-se para Deus. O médico deve apontar para o remédio que cura, e não para a sua própria virtude de ser médico. Eu tenho que apontar para Jesus, e não para mim, como Salvador. Agora as pessoas, claro, têm que ver Cristo em nós. O testemunho cristão, meus queridos, sempre apresenta Cristo como a resposta. Tem um cidadão no século passado que ele colocou na sua fábrica uma frase que eu acho maravilhosa. Eu posso até, deturpar o inglês, Christ the answer. Cristo é a resposta. E as pessoas ficavam, resposta de quê? Aí entrava na fábrica, ele pregava o evangelho e muitas pessoas se converteram através disso aí. Existe até um filme, né? Deus é o dono do meu negócio. É um filme antigo, mas é maravilhoso. Como aquele homem levou a sério esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chegou a dizer que ele não tinha nada, Deus é o dono de tudo. Ele fez um prolabore. Ele fez um salário para ele, o restante tudo era de Deus. E sustentou muitos missionários. Então, o testemunho cristão sempre apresenta Cristo como a resposta. Outra coisa, o testemunho realmente, amado, da superioridade a Cristo. No versículo 30, mostra aí, este é aquele que a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque existia antes de mim. Ele mostra, João tinha, como ele no batismo, no versículo 34, declarou Jesus como Filho de Deus, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós. E ele mostra aí, amado, esse testemunho fabuloso da superioridade de Cristo. O testemunho fiel sempre coloca Cristo no centro da vida. Não nada, ninguém, nada e ninguém, mas só Cristo. Então, meus queridos, vamos pensar nisso. E o testemunho dessa superioridade de Cristo reafirma que Jesus é antes dele e maior do que ele. Ele compreendia que sua missão era decrescer à medida que Jesus Cristo vinha. Quando ele disse, importa que ele cresça e eu diminua. Devemos reconhecer, amados, como João reconheceu, a soberania sobre nossas vidas. Um servo fiel, meus queridos, não tenta, quer dizer, ocupar o trono do seu rei, mas trabalhar para engrandecer o seu rei. Nós não temos o lugar de primazia. O maior cargo que eu tenho, você tem, que você deve ter, é o de servo. Para exaltar, engrandecer sempre a Jesus Cristo. Então, amados, o testemunho fiel sempre coloca Cristo no devido lugar, no centro. E por último, o testemunho que transforma vidas. No versículo 31, mostra
eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Essa manifestação era para trazer pessoas de volta para Deus. João diz que veio batizando para que Jesus fosse manifestado. Seu testemunho preparou corações para receberem Jesus. Ele apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não uma só vez ele disse isso. Sabe o que acontecia? E nós vamos ver na próxima pregação, quando ele apontou, os discípulos já deixavam João e iam seguir Jesus. O testemunho nosso visa transformação de vida. O testemunho de João preparou corações para receberem Jesus. Você tem que levar esse testemunho para preparar vidas para seguir Jesus. Eu queria muitas conversões aqui, mas nenhuma decisão. Não adianta decisão, achar bonito. Deus está procurando conversão. Nossa missão é proclamar Jesus para que vidas sejam transformadas. Nós temos que ser como jardineiro, que prepara o solo, o terreno, para antes da chuva, garantindo que as sementes possam crescer. O testemunho genuíno abre caminho para a transformação espiritual. Concluindo, amados, façamos a nós mesmos as perguntas. Que tipo de testemunho nós estamos dando? No trabalho, as pessoas veem Cristo em você. Você tem apontado com a sua vida, com suas palavras, Cristo. As pessoas reconhecem nas suas mídias sociais de quem mais você fala. Alguém chegou para mim certa vez, disse: pastor Cláudio, o senhor precisa ver as mídias sociais da igreja, dos irmãos da igreja. Eu disse: Deus me livre que eu não quero pecar. Uma vez eu pequei, sabe? Sério. Fui olhar as pessoas brigando por um personagem do Big Brother. Aí, a cabeça está cheia de quem? Se ela estava certa, não estava certa. E o assunto, misericórdia. Seu testemunho tem sido o quê? Essa igreja não vai comportar pessoas, se vocês saírem hoje daqui, eu vou sair ao mundo para ganhar pessoas para Cristo. Basta uma pessoa esse ano, cada uma aqui, testemunhando verdadeiramente Jesus. Você tem preparado o caminho para outros conhecerem Jesus? Gente, se eu passar um dia sem pregar, sem falar, sem testemunhar Jesus, o dia não prestou. Mas não prestou mesmo para mim. Portanto, vamos ler aí. Hoje é o... Está aí? Vamos ler? Está fraco, parece que vocês não vão fazer isso não. Vamos lá?